Uma semana marcada pelo 10º Encontro Mundial das Famílias, que o jornalista Ricardo Perna acompanhou em Roma e que agora analisa aqui no programa Eclésia. Ricardo, boa tarde. Obrigado por estares connosco. De que forma é que a diferença deste Encontro Mundial das Famílias, pelo facto de decorrer com delegações, numericamente muito mais reduzidas a participar, e depois nas dioceses de todo o mundo, portanto, um encontro multicêntrico, como o próprio Vaticano quis fazer. Aconteceu, de facto, esse objetivo proposto pelo Vaticano de, a partir de Roma e das várias dioceses, acontecer um encontro mundial? Sim, essa foi uma das primeiras novidades. Este encontro foi muito influenciado pela pandemia. Havia algum receio de juntar muita gente e, portanto, optou-se por este formato multicêntrico. Foi uma experiência nova que os responsáveis do Vaticano ficaram satisfeitos com ela, porque tiveram feedback de muitos países que efetivamente fizeram ligações em direto às conferências, à missa com o Papa, que promoveram ações próprias dentro das dioceses, como em Portugal também aconteceu em muitas dioceses. Portanto, foi de facto um formato novo, interessante, porque efetivamente teve algum impacto no resto do mundo. Não terá sido mas sempre a partir de Roma para o resto do mundo, não de forma bidirecional. Não, efetivamente não houve. Lá está, foi uma primeira experiência, eu acho que vai ser possível aprender muito com esta experiência para eventos futuros, mas efetivamente o que houve, no Festival das Famílias houve uma ligação com uma família ucraniana que estava na Ucrânia e que deu o seu testemunho, mas mais nada do que isto. Efetivamente houve uma comunicação unidirecional do Vaticano para o resto do mundo, que aproveitou os conteúdos que iam sendo lançados, quer no Congresso Teológico Pastoral, quer nos momentos do Festival das Famílias e da missa conclusiva. E como é que foi essa experiência de estar lá todos os dias, como tu pudeste estar a fazer a reportagem, juntamente com famílias de mais de 120 países? Foi intenso. O formato escolhido pelo Dicastério e pela Diocese de Roma, que acolheu o evento, foi de dar uma forte componente testemunhal e de não ter muito, não vamos dizer muita teologia, mas... muita teoria. Muita teoria, exatamente. Portanto, dos 63 oradores, 59 eram leigos casados e, portanto, o impacto dos leigos foi muito maior do impacto de padres ou bispos a discursar. E depois houve, ao mesmo tempo, uma componente formativa e uma componente testemunhal. Portanto, estes dois caminharam lado a lado. Surgia, e o padre Alexandre Aui dizia-me isso, o secretário do Dicastério, que de facto o testemunhal ajuda a credibilizar a formação que se dá. Portanto, mostra que de facto há famílias no mundo que fazem aquilo, que não é uma teoria pensada só num papel, que de facto efetivamente acontece em algumas partes do mundo, e se acontece numas também pode acontecer noutras. E portanto esta parte foi muito importante. E como tivemos a oportunidade de ver de facto os testemunhos de muitas famílias, mostraram, e creio que também era o padre Alexandre Aui de Melo que falava que falar da família é fácil, depois viver família, enfim, aí é que é preciso passar pelo realismo de todos os dias. E foi essa verdade da família que passou nos muitos testemunhos que foram ouvidos. Sim, nós ouvimos testemunhos sempre de famílias que conseguiram ultrapassar as suas dificuldades e conseguiram chegar a um bom porto. Mas famílias que tiveram um sofrimento muito grande, tiveram caminhos de conversão, caminhos de perdão, que efetivamente mostraram que o caminho não é fácil, o caminho é duro, mas que é possível no final obter uma satisfação, obter uma realização, obter uma vida em família que efetivamente preencha. Eu acho que isso também é o objetivo que eles passaram. E como acompanhaste também o envolvimento do Papa Francisco neste encontro mundial? Desde o festival e depois na missa de encerramento? Sim. Habitualmente, nestes encontros, o Papa surge no final do encontro, para o Festival das Famílias, para a missa conclusiva, como acontece numa Jornada Mundial da Juventude, como acontece nestes eventos. Efetivamente aqui, e porque o evento foi no Vaticano, também penso que tenha influenciado isso, não é? O Papa esteve presente no início, o Festival das Famílias marcou o início. Foi muito interessante porque ele ouviu testemunhos de 5 famílias e respondeu a cada um dos testemunhos. Portanto, o seu discurso foi direcionado, comentou cada um dos testemunhos, portanto, o que trouxe uma especificidade ao discurso muito, muito interessante. E depois esteve no final, efetivamente, na Praça de São Pedro, com aqueles milhares de delegados, foram cerca de 2.000 delegados de mais de 120 países, e depois mais alguns milhares de famílias italianas e de outros países que encheram a Praça de São Pedro para a missa, e efetivamente mostrou que estava com as famílias. Mostrou um carinho muito grande pelas famílias e um cuidado muito grande em pedir que as famílias fizessem de facto este caminho de serem elas próprias agentes de evangelização e darem elas próprias o exemplo
e de se sustentarem elas próprias neste caminho da fé. Essa mensagem, enfim, mesmo ao jeito do Papa Francisco, o desafio saiam do ninho, não é, para os filhos que tardam em casar ou que têm medo de se casar, e aliado também depois a essa outra mensagem do amor familiar, que é um amor que lança para altos voos, não é, como disse o Papa. De facto, é muito ao jeito do Papa Francisco essas mensagens que desinstalam também no ambiente familiar. Sim, e essencialmente esta noção de que a família representa um núcleo muito importante e que afeta muitos aspectos da vida posterior. Os filhos que saem mais tarde de casa são pessoas que depois têm os casamentos mais tardios. Os casamentos mais tardios significam também menos filhos. Menos filhos significa também uma construção da sociedade diferente daquela que estamos mais habituados. Portanto, o Papa Francisco compreende a importância destes momentos todos e fala pensando nestes momentos todos. Não é propriamente uma coisa... Ele não está interessado que os filhos saiam de casa porque os pais não estão para os aturar, não é por isso. Ele compreende a necessidade de entroncar toda esta vida familiar desde jovens. E também o itinerário de preparação para o matrimónio toca muito na necessidade de desde jovens começar a falar nisto. Portanto, e essa foi uma das novidades também deste encontro, esse lançamento desse itinerário de preparação. Eu diria que foi a principal novidade. Os timings foram pensados com este Encontro Mundial das Famílias. O itinerário foi publicado 2 semanas antes, mas não tinha sido verdadeiramente falado. Aproveitou-se o Encontro Mundial das Famílias para o expor, para de facto falar sobre ele, para o mostrar e para deixar este desafio das diferentes delegações da Pastoral Familiar que estavam presentes pudessem levar, adaptar e organizar para que efetivamente a preparação para o matrimónio, que é uma pedra de toque para a vida familiar, para o futuro da Igreja, e o Papa fez um foco muito grande nisto e também os responsáveis que lá estavam, efetivamente esta preparação para o matrimónio, parecendo uma coisa muito pequenina, muito específica, que é a preparação para um sacramento, pode efetivamente representar uma mudança completa na forma da Igreja acompanhar as famílias, trabalhar com elas e as preparar para a vida familiar. Tenho 2 questões, uma sobre a participação de Portugal, de que forma é que foste acompanhando também a delegação portuguesa e o que é que pode vir para o nosso país do encontro? A participação portuguesa teve uma representação dada pela organização, portanto a organização organizou o rácio dos delegados e, portanto, cumpriu. Foram 5 casais, 2 bispos, o Dom Joaquim Mendes e o Dom Armando, e foram o assistente e uma irmã, a irmã Inês Serra, também, que acompanhou. Foi uma participação entusiasta, preocupada. Nós tivemos a oportunidade de falar com eles todos os dias sobre diferentes assuntos e foi uma participação que, acima de tudo, trouxe a preocupação de trazer para Portugal tanto o itinerário como todas as outras temáticas e organizar e de, segundo o casal responsável pela pastoral familiar, durante o próximo ano, preparar um roteiro juntamente com as dioceses para perceber de que forma é que se consegue melhorar a participação da pastoral familiar na vida das famílias em Portugal, mesmo em relação à preparação para o matrimónio, mesmo em relação a todos os outros aspectos da vida familiar. Este 10º Encontro Mundial das Famílias enquadra-se no ano Família Amoris Laetitia. Enfim, que percepção também resultou daí de a conclusão de uma proposta do Papa ou o relançamento do acolhimento que o Papa deseja para todas as famílias? Houve essa presença do ano Família Amoris Laetitia? Sim, foi referida em alguns momentos, sempre neste aspecto. A sensação que fica é que a Amoris Laetitia, quando saiu, teve um impacto grande, mas muito centrado no capítulo 8º, e que era preciso... Na temática do acolhimento de recasados. Exatamente, e que era preciso retomar nos outros aspectos. Esta intenção do Papa de fazer este ano tinha precisamente esse objetivo, o de reavivar o interesse pela Amoris Laetitia, e eu penso que isso foi conseguido. Há sempre aqui a preocupação de, durante um ano inteiro, conseguir fazer isto. Não sei se em todo o lado foi conseguido fazer, não é? Mas, efetivamente, ali houve esta preocupação. Voltar a tocar em vários aspectos da Amoris Laetitia para, de facto, conseguir fazer isso. Falámos do acompanhamento dos casais depois do matrimónio, que foi uma das novidades da Amoris Laetitia, mas falou-se também da violência doméstica, falou-se também da própria igreja doméstica e da forma como as famílias se podem organizar para começarem a ser elas próprias igreja e depois passarem isso para a sua vida familiar na comunidade paroquial. Portanto, houve vários assuntos no programa que tocaram nos vários temas da Amoris Laetitia. E isso foi uma forma muito interessante de conseguir tratar o tema da Amoris Laetitia, porque em cada um dos assuntos havia testemunhos de famílias que o faziam. Portanto, trazer a Amoris Laetitia para concretizar na prática isso foi um dos aspectos muito interessantes do encontro. O ideal será agora dar continuidade a todas essas temáticas em cada diocese? Pois, o ideal seria agora pegar nestes temas, revisitá-los. O trabalho que eles fizeram, que a organização fez, foi interessante porque todos os discursos
estão disponíveis na página da internet. Nós também fizemos um acompanhamento noticioso com os vários oradores e, portanto, há aqui muita matéria. Cabe agora aos secretariados diocesanos e ao Departamento Nacional da Pastoral Familiar perceberem de que forma é que se consegue dinamizar um pouco mais este trabalho, porque, efetivamente, há aqui um campo de trabalho que os próprios admitem ainda ter muito o que fazer. Fica esse desafio e também o agradecimento pelo trabalho que fizeste em Roma, uma parceria que felizmente se concretizou novamente entre a Agência Eclésia, a Família Cristã, Diário do Minho e a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã. Enfim, conteúdos que estão disponíveis para revisitar o que foi apresentado em Roma neste 10º Encontro Mundial das Famílias. Muito obrigado. Ricardo Perna.